Caro Padre Jerônimo, irmãos e irmãs, nós estamos, como lembrava no início, no que nós chamamos de oitava da Páscoa. Uma semana, 8 dias, na verdade, como um grande dia. O dia que o Senhor fez para nós, como diz o Salmo, o dia da ressurreição do Senhor. Na liturgia da igreja, nós não lembramos um fato do passado. Há 2000 anos Jesus morreu e ressuscitou. Na liturgia, ao celebrarmos, nós trazemos para o agora, para o hoje, essa salvação de Deus. Hoje o Senhor ressuscitou. Hoje o Senhor venceu a morte. Gostaria de trazer 3 pontos, assim, para nos ajudarem a rezar nesta oitava da Páscoa, nesse tríduo da misericórdia divina. Primeiro aspecto, a presença do Senhor ressuscitado. Um grande professor de Bíblia, um cardeal já falecido, ele lendo esses textos que nós chamamos de relatos pascais, que mostram as aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos. Em nenhum momento a gente vê Jesus fazer tipo um espetáculo, um show. Ao contrário, ele sempre aparece de uma forma discreta, escondida, velada. Ou é na aurora, ouvimos o texto de hoje, na aurora. Que horas mais ou menos é a aurora? Aqui em Maceió. 5 da manhã, né? 5 da manhã é noite? Não. É dia? É dia? Não. É assim, né? A angústia da noite passou, mas o dia não chegou totalmente. O Senhor aparece numa aurora. Ou ao entardecer. Também quando o sol está se pondo e a noite está chegando. Não é tudo muito claro. Vejam, hoje a gente diz que a sociedade de agora é a cultura do espetáculo, tudo quer virar show. Do ponto de vista dessa sensibilidade do nosso tempo, seria muito prático se Jesus aparecesse ressuscitado lá na praça do Templo de Jerusalém. Tinha uma multidão de gente que foi para a festa da Páscoa. Estavam lá na praça os judeus, ao redor do templo. Imagine se Jesus tivesse aparecido ressuscitado. Estou aqui, ressuscitei, vencei a morte. Pronto. Todo mundo teria acreditado. Mas não foi assim. Ele aparece, sempre sendo confundido. Quem enxerga é quem tem fé e quem ama o Senhor. Então esses relatos pascais querem nos dizer isso. Que o Senhor está presente, que Ele venceu a morte, que Ele está vivo, que Ele caminha conosco, mas não fazendo espetáculo. Nada de extraordinário. Mas no ordinário, Ele se faz presente. E quem enxerga é quem tem fé e quem me ama. Quem ama o Senhor. Tem um ditado chamada sabedoria popular, que eu não concordo. Não é bem sabedoria essa frase. O amor é cego, né? O povo não diz? Ao contrário. Ao contrário. Veja o evangelho de hoje. Vou começar alguns detalhes do texto. Estavam juntos, vamos contar comigo. Simão Pedro, Tomé, Natanael. Os filhos de Zebedeus eram quantos? 2. E outros 2 discípulos. Quantos? 7. Então não se trata de um número só matemático. 7 na peixe. Mas 3 anos antes, no mesmo lugar, Jesus tinha dito: Pedro, larga a rede, larga o barco, deixa de pescar peixe. Vinha pescar homens, gente. Agora o Pedro volta a pescar peixe. Por quê? Porque Jesus morreu. Que sentido tem a missão?
Que sentido tem lançar as redes na missão se ele está morto? Eles achavam que ele estava morto, que a morte teve a última palavra. Pedro volta a pescar peixe, volta aos limites estreitos do lago de Tiberíades. Mas aí Jesus aparece, e ele não faz espetáculo. Ele diz, eu estou aqui, ressuscitei, pronto. Não, ele aparece ali discreto, chama carinhosamente, depois eu vou falar disso, a propósito da misericórdia. E aí, Jesus pede algo para comer. Quem é que reconhece que é Jesus? Lembram? Quem diz, é o Senhor, quem é? João? Não. Qual o nome que se dá para João? Discípulo amado. É o discípulo amado. Por que ele reconhece? Por que ele enxerga? Porque ama, porque é amado. Antes, Pedro e ele vão correndo ao túmulo. Pedro olha o túmulo vazio, mas o discípulo amado, diz o Evangelho, viu e acreditou. Aí está o segredo. A nossa relação com Jesus, a nossa maneira de estar com Ele, não pode ser formal, fria, uma fé só de costumes, mas deve ser uma relação de amizade. O que o Senhor disse a Santa Faustina foi isso, que Ele é misericórdia, que Ele ama sem medidas, que Ele é amor, que amou-nos até o fim na cruz. E quando a gente se deixa amar por Ele, e quando a gente o ama, aí a gente enxerga Ele presente, Ele no meio de nós. Isso em todos os relatos das aparições, Ele não faz show. Lembram do Evangelho de antes de ontem, quarta-feira, os discípulos de Emaús? Coitados daqueles dois. Estavam saindo de Jerusalém desolados, achando que a morte teve a última palavra. Fogem de Jerusalém. Aí vão assim, uma irmãzinha que está cochilando ali, cabecinha baixa, triste. Aí de repente, Jesus começa a caminhar com eles. Eles não reconhecem que é Jesus. Seria mais prático Jesus dizer, sou eu ressuscitei, pronto. Teria poupado uma viagem de 11 quilômetros. Mas não. Jesus começa a caminhar, pergunta, por que vocês estão tão tristes? Eles falam da decepção, estão decepcionados, achando que a morte venceu Jesus. E aí Jesus vai falando e o coração vai pegando fogo. Desânimo é danado. E aí, lá, quando chegam em Emaús, na ceia, Jesus reparte o pão e os olhos se abrem. Como é que eles percebem a presença de Jesus? Na palavra e no pão. E hoje, como é que nós podemos sentir a presença do Senhor de modo especial? Na palavra e no pão. Hoje nós somos os 7 discípulos. Os discípulos de Emaús também somos nós. Vejo que aí eles pegam peixe à vontade. E aí Jesus, vamos comer. Eles pegam quantos peixes? Vocês prestam atenção, parabéns. 153 grandes peixes. Dizem que naquela época achavam que só existia 153 espécies de peixe. Mas quem é que dá a comida? São eles ou é Jesus? Jesus. Porque quando eles chegam, o peixe já está assado e Jesus tem o pão. Quem é que alimenta os discípulos? É Jesus. E aqui, no finalzinho dessa pescaria milagrosa, a ceia, a Eucaristia, ele reparte o pão. Então, para nós isso é muito importante. Lembrar que precisamos sempre abrir os olhos da fé. Porque a presença do Senhor é certa. Mas não é algo assim que nós podemos dizer como essa cadeira, que é de plástico. Ninguém vai dizer que é de ferro. Porque é algo que é concreto. Mas a presença do Senhor é uma realidade. Mas só se vê bem com o coração. Só enxerga, só percebe quem ama o Senhor.
aí não é algo que a gente toca. Porque se chegar um descrente aqui, e eu erguer o pão e dizer, eis aqui o Cristo, o Cordeiro de Deus, dizer, Jesus, esse pedacinho de pão, é a fé que faz a diferença. Que nos ajuda a enxergar, a reconhecer o Senhor que caminha conosco. Ele não faz espetáculo. Antes da missa estávamos aqui com a hóstia consagrada, um pedacinho de pão, humilde, ostensório é bonito, é dourado, mas o que tem dentro que é Jesus. Uma hóstiazinha fina, humilde, humilde. E a gente diz, não é um símbolo, é Jesus. Não é uma lembrança, é Jesus. Que mistério, que beleza a nossa fé. Depois o segundo aspecto, no dia da semana, domingo, que a segunda é o segundo, a terça é o terceiro, o nome já diz, né? Domingo vem de Dominus, Senhor, dia do Senhor. Alguns irmãos nossos de outra tradição cristã dizem assim, vocês católicos rezam, se encontram, tem o dia santo no domingo, no primeiro dia da semana, mas a palavra de Deus fala que é o sábado. Ora, estão enganados. Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Primeiro dia da semana. E aí o Evangelho vai dizer, 8 dias depois, estando novamente reunidos, 8 dias depois, o que é? De novo, primeiro dia da semana. Então, todo dia, cada missa que nós celebramos, é celebração pascal, é presença do ressuscitado. Agora, de modo muito especial, o primeiro dia da semana, o domingo. E é interessante, o Padre Jerônimo deve lembrar, que no mundo todo, qualquer país do mundo, na África, na Ásia, na Europa, aqui na América, quando o padre diz assim, o Senhor esteja convosco, todos dizem nas diferentes línguas, até em Portugal, que fala a nossa língua, ou nós falamos a língua deles, e com o teu espírito. É a resposta que está lá no missal original em latim. Mas no Brasil, quando o padre diz, o Senhor esteja convosco, só nós no Brasil que respondemos assim. Mas é uma resposta bonita. Quando nós nos reunimos, em modo especial no primeiro dia da semana, Ele está no meio de nós. Ele nos dirige a palavra e Ele parte o pão para nós. Por isso, tem frases que às vezes nós ouvimos de gente que é muito da igreja, mas são frases tristes. Tem gente que diz assim, eu acho que vocês escutam, eu vou para a missa logo às 7 da manhã para ficar livre. Eu vou logo no sábado para ter o domingo livre. Meu Deus. Ou aquela pessoa que é de um grupo da igreja, de uma pastoral, de uma associação, tal. Eu vou para a missa hoje porque é meu grupo que é responsável pela missa. Ai, ai, ai. Esse tipo de frase só está dizendo que a gente vê a missa como uma obrigação. Mesmo nós sacerdotes também corremos o risco de sermos funcionários do sagrado, celebrar para os outros. Mas quando nós entendemos o que é de fato, lá no meio de nós, ir para a missa não é uma obrigação, é um privilégio, é uma graça. Porque a gente escuta ele falando, a gente pode se alimentar, o nosso corpo se somar ao corpo dele na Eucaristia. Que privilégio! Então não podemos dizer assim essas coisas que podem expressar que a gente vê apenas como uma obrigação. Vou dar um exemplo. O casalzinho de namorados. Aí o rapazinho diz assim, aí amanhã é sábado, eu tenho que ir na casa da minha namorada. Senão ela vai ficar chateada. Acaba o namoro que não tem amor, coisa nenhuma. Quem ama tem desejo de encontrar-se. Quem ama tem desejo de estar ao lado do amado. Se a gente ama Jesus mesmo, e a gente crê que Ele está presente, a gente tem uma alegria imensa de participar da celebração. Não como uma obrigação,
E a gente quer que chegue logo. Mas quando a pessoa na missa está olhando para o relógio, ai, ai, ai. Pior, não é não? É triste. Tem uma música antiga, as senhoras que devem se lembrar, do tempo que as senhoras iam para os bailes, né? Antigamente tinha aqueles bailes, né? Tinha uma música que dizia assim, ó: detenhas o tempo relógio, faz desta noite completa, para que meu bem não se afaste de mim, para que nunca amanheça. Com essa música, tá vendo? Ora, é tão bom estar com a pessoa amada, que a gente olha para o relógio, mas não é para que chegue logo o final, é para que não ande o relógio. Não é? Que bom que a gente pode se encontrar e o Senhor com a gente. Eu estava contando até nosso amigo que veio me acompanhando pelos caminhos aqui, disse que um padre, não sei se era o padre Jerônimo, estava visitando assim as famílias, aí chegou numa casa e disse o dono da casa: olha, eu vejo sua esposa, seus filhos, eu vejo sua sogra na missa todo domingo, mas nunca lhe vi, não vejo o senhor na missa. Ele disse: ah, seu padre, é que aqui na região tem muito ladrão, todo mundo vai para a missa, a casa fica sozinha, nada, eu fico cuidando, eu fico vigiando a casa. Aí o padre disse: não, meu senhor, pode ir para a missa, que Jesus vem cuidar da sua casa. Você vai para a missa e Jesus vem cuidar da sua casa. Isso é mesmo, seu padre? Pode confiar. No domingo seguinte estava ele assim no primeiro banco, a mulher, a sogra. Aí quando começou a missa, o padre Jerônimo disse: irmãos, que bom que a gente está aqui e Jesus está no meio de nós. Aí ele botou a mão na cabeça: pronto, vão roubar minha casa. Não é? Depois, para terminar, terceiro ponto que é mais rápido: misericórdia. Misericórdia quer dizer descer com o coração. Veja que Jesus, ele não dá nenhum carão nos discípulos. Pedro voltou a pescar peixe. Eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado porque as mulheres disseram: ele está vivo, o túmulo está vazio. Jesus tinha dito 3 dias depois: eu ressuscitarei, morrerei na cruz, mas depois. Jesus podia ter dito: eu falei para vocês, vocês não acreditaram. Dá uma bronca, mas não. A expressão que Jesus diz é filhinhos. Aqui a tradução não corresponde bem ao grego. No grego quer dizer filhinhos. Olha como Jesus é carinhoso. Filhinhos, vocês têm alguma coisa para comer? Ele não, porque quem acusa, quem aponta é o outro. Você não sabe quem é, né? Ele é o acusador. Jesus não acusa. Ele corrige, exorta, mas com ternura, para que a pessoa possa se levantar e tomar outro caminho. Ele não passa a mão na cabeça, não, para dizer: não, pode continuar desse jeito. Mas ele acolhe, depois aponta um caminho novo. Misericórdia é isso, porque misericórdia é mais do que justiça. O Senhor é justo, mas não é só justo, é misericordioso. Uma vez eu disse para a pessoa perdoar: perdoa. Aí a pessoa disse: ele não merece. Pois é, se merecesse, seria justiça. Se não merece, é misericórdia. A misericórdia ultrapassa a justiça. Deus não tem misericórdia, ele é misericórdia. E nós rezamos no Salmo: eterno é seu amor, eterna é a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.